E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte: o Donizete, lá de Minas Gerais, Serranópolis, Minas Gerais, né? Um abraço aí, meu nosso inscrito aqui do canal. Ele assiste o canal aqui e ele me enviou uma mensagem lá no direct, perguntando se eu já tinha ouvido, né, um áudio aí da Sandra que tá rolando, galera. Vazou um áudio aí da Sandra, né? Eu não tinha escutado ainda, certo? Donizete, um abraço aí. Ele é seguidor nato aqui do canal, seguidor firme aqui do canal, né? E ele me falou uma coisa, citou uma coisa que eu não tinha conseguido notar, não tinha notado ainda nesse áudio, né? E ele disse: presta atenção nesse áudio para você ver que parece que tem alguém meio que soprando, né? Soprando ali, parece que tem alguém administrando ali o que ela tá falando, né? Alguém tá dando as coordenadas ali para ela, o que que ela tem que falar. Parece, dá essa impressão que parece que tem hora ali que ela parece que meio que gagueja um pouco ali e pergunta, não é assim não? Presta bastante atenção, vou deixar o áudio aqui, assista até o final, né? Que dividiu a opinião da galera, esse áudio que tá rolando aí, novos áudios que tá rolando aí da Sandra, inédito. Então, um abraço aí a Donizete e as meninas Milena e Raíssa aí, as filhas do Donizete, que segue o canal aqui. Então, aquele abraço aí. Minha sogra ficou preocupada, e se eu tivesse seguido minha sogra, na preocupação dela, eu tinha deixado meu propósito de lado. Só que meu coração vibrava assim de vontade de encontrar ele de novo, e eu não queria deixar meu propósito de lado, sabe? E aí eu tava no carro, ele tinha combinado comigo na rodoviária, que eu encontraria ele na rodoviária. E aí eu fui pra rodoviária, e aí primeiro rodei a rodoviária procurando ele, não encontrei, eu voltei pro carro. Eu falei, eu vou sentar aqui, vou abaixar a cabeça, vou ligar o celular que ele vai falar comigo. Aí quando eu liguei tinha essa mensagem no YouTube, só de áudio, né? Do Thiago Brunet. E aí falando para não deixar, que o projeto de Deus para minha vida era muito grande, e para não deixar outras pessoas plantarem a dúvida em mim, né? Não deixar plantar. E aí que eu tinha que ter perseverança para enxergar que ele era Deus, porque ele já estava me mostrando. Ele já vinha conversando comigo. Quem? Deus. Ele estava conversando comigo. Ele já estava me mostrando. Então, assim, eu não tinha que dar espaço para a dúvida se era ele ou não. E aí, o celular descarregou, bem antes de terminar a mensagem. Aí eu baixei a cabeça no carro, que eu estava no carro sozinha, que eu tinha deixado minha sogra e a Ana lá no Araponga. E eu estava na rodoviária e abaixei minha cabeça. Comecei a orar: Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Aparece, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu sei que era o Senhor, eu sei que era o Senhor. Me perdoa, apareça. E aí eu acalmei meu coração. No que eu acalmei, ela apareceu. Aí ele passando assim, o morador de rua passando, com uma bolsa do lado, uma bolsa clara, uma bolsa. Aí eu fui seguir ele. Aí no que eu segui ele, eu encontrei ele na porta de lá na rodoviária, na porta de um comércio que vende bebida, balinha, essas coisas, uma conveniência lá. E aí ele tava acendendo um cigarro. No que ele ia acender o cigarro, ele falou assim, eu fui e tirei o cigarro da mão dele. Aí eu tirei o cigarro da mão dele e falei, não, você não vai fumar mais. Aí ele, por que não? Falei, por que não? Falei, porque você já tá curado. E aí ali eu já enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu já não estava enxergando ele como Deus, eu estava enxergando ele como o Eduardo. E aí eu fui e tirei o cigarro da mão dele e joguei no lixo. Aí ele falou, vamos conversar? Falei, vamos. E ele, então me leva. Eu falei, então vamos. Aí eu fui escolhendo, né, o lugar, eu sentei num banco. E aí ele queria... E ele foi me mostrando algumas coisas no meio do caminho, assim, ele põe a mão aqui na minha mão. Aí eu senti uma necessidade de tirar tirar, como chama? O terço. Tinha um terço aqui, me deu vontade de tirar, eu tirei. Falei, não precisa mais disso, você não precisa mais disso. Igual o cigarro, você não precisa mais disso, você não é prisioneiro disso.
Aí quando ele tocou na minha mão, que a gente sentou juntos, e naquele momento, quando a gente sentou, eu enxerguei a mim, sabe? No que eu enxerguei a mim, eu falei, você não precisa mais disso, de imagem, de nada, de imagem, nada de texto, nada. Você só precisa acreditar na palavra, no que está na Bíblia. E aí fui e joguei no chão. Ele falou, joga no chão para outra pessoa pegar. E aí tinha na outra mão. Aí na outra mão dele, eu peguei. Aí tava difícil de desabotoar assim. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, pode arrebentar. Eu tentei arrebentar com força, agoniada, né? Aí ele falou, não, é pra você desabotoar e tirar pra você jogar no chão pra outra pessoa pegar. Isso eu falei, aí eu vi no pescoço dele. Aí ele tirou assim e eu fui e tirei, né? Consegui tirar do pescoço dele e joguei no chão. E aí ele falou assim, vamos andar, me leva pra algum lugar, pra onde você quer me levar? Não é assim, não? Aí ele foi me levar. Não, mas antes disso ele me deu vontade de me dar um abraço. Aí eu dei um abraço nele. Porque de novo eu tava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço, eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. Aí ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, pra mim, que ninguém tava enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi e quando a gente sentou ele falou assim, deixa eu cuidar de você. Aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a mim. Eu falei, não preciso de mais disso aqui. Porque não... Mas depois disso que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi, depois disso. Aí vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar... Eu falei, ele, que eu quero estar com você. Eu falei, eu quero. E eu enxergando ele como Eduardo, né? Eu falei assim, eu quero ir, sim. E a gente foi. E aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária, um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele entrou. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos para algum lugar. Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, né? Sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Que dúvida? Ai, na hora da foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrar, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá para dentro, elas foram para dentro e a Beth falou, não, Sandra, a gente tem que ir. Ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei, na frente da minha sogra. E a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo e pedindo ao Senhor. Isso o Eduardo... Ela não falou nada com o Edu?
Hã? Ela não falou nada? Não, aí ela clama, ela, gente, isso é do V, isso é do V, isso, ele vai matar ele vai matar ele. E ela falando isso, sabe? E ela deixou você sair de lá sozinha, mas ele não tava lá mais não. Quem? O menino. O mendigo, e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro, ele continuou falando, e ele falando assim, vem sozinho ao meu encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende. Eu falei assim, aí eu olhando pra ele marcou comigo lá na rodoviária. Eu falei, não, eu vou. E a sua sogra deixou você sair, você deixou ela lá e saiu. Sim. Não, aí ela... E aí eu só consegui achar esse vestido aqui, só encontrei esse vestido e saí. E aí foi a hora que o apóstolo Márcio Mendes chegou, me acolheu, me levou para a caminhonete dele. E aí a Vaninha veio, cuidou de mim. Eu sei que eles tentavam conversar comigo para me enxergar o que estava acontecendo, só que eu não conseguia abrir meus olhos, eu não entendia o porquê, e pedindo por que está acontecendo. Por quê? Eu não estava entendendo nada, o que estava acontecendo. Na mesma hora que eu estava bem, eu estava mal, só que a paz do Espírito estava aqui em mim. Eu não conseguia sentir aquela angústia, eu só ficava me perguntando por que eu estava passando por aquilo, por quê. Mas eu não tinha angústia no meu coração, não tinha um pingo de angústia. E eu deitei assim. Aí eu lembro que tinha umas coisas de ferramenta assim, que era no banco de trás da caminhonete dele, né? Uma caminhonete prata. Aí tinha um monte de caminhonete assim, aí tinha umas ferramentas assim, eu deitei assim. E aí depois, eu não sei em qual período que foi, que o apóstolo Márcio veio e pegou uma arma. E eu falei, por que você vai pegar essa arma? Por quê? Aí ele falou assim, não se preocupe, deita, descansa, não fala nada. Aí eu tinha falado pra Vaninha também, não fala nada. E aí, tanto que a hora que... Aí eles perguntavam o tempo todo meu nome, eu não conseguia falar, só que eles acharam meu documento, aí falaram, Sandra Mara, ela é Sandra Mara Fernandes. E aí eles acharam, porque eu escutei eles falando que não era pra me falar, fala pra ela não falar nada. E aí, eu lembro que a Vaninha encostou a mão aqui, no meu ombro esquerdo, e eu cheirava a mão dela. Pois é isso aí, galera, como vocês viram. E aí, o que vocês acham aí? Vocês acham que será que realmente tinha alguém coordenando ali a fala dela? O que ela devia falar, o que ela não devia? Mas, enfim, deixa sua opinião aqui abaixo. Comenta aí o que vocês acharam aí a respeito desse áudio aí que tá viralizado aí. E eu não tinha, né, conhecimento ainda, e eu resolvi trazer aqui para vocês, já que vocês pedem tanto. Qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza? Até o próximo vídeo.